12º dia do livro 21 dias até transbordar, do pastor Ricardo Guimarães. O meu cálice transbordará, baseado no livro de Salmos 23. Transborde em amor e glorifique a Deus através do serviço. O Senhor me disse: Israel, você é meu servo, e por meio de você serei glorificado. Existe um ditado que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Apesar de não ser um texto bíblico, está alinhado com o que o apóstolo da graça nos ensina em Efésios 2:10, quando ele diz que somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Todavia, não as obras que queremos, mas aquelas que Deus preparou para que nós a pratiquemos. Quando servimos ao Senhor, sempre devemos ter em mente que o nosso serviço deve ser para a glória do próprio Senhor. James Benson Ryan foi um astronauta norte-americano, tripulante da missão Apollo 15 e o 8º homem a andar na superfície da Lua. Em sua única missão no espaço, quando ele foi escolhido para fazer parte da tripulação, ele ficou muito orgulhoso e se sentiu como uma verdadeira celebridade. Mas depois de contemplar o universo do espaço, ele se converteu ao Senhor e em seu testemunho ele declarou: compreendi que era um servo e não uma celebridade. Por isso, agora me encontro aqui como servo de Deus, neste planeta, para falar do que vivi, a fim de que outros possam conhecer a glória de Deus. Mas como podemos servir ao Senhor de forma que Ele seja glorificado no nosso serviço? Primeiro tópico: quando servimos por gratidão. Se você fosse fazer uma lista dos maiores pecados, o que você colocaria no topo dessa lista? Isto é, só uma suposição, porque não é a nossa lista que determina o tamanho do pecado. Então, como é uma suposição, podemos imaginar qualquer coisa. E em minha lista, eu colocaria o pecado da ingratidão. O que é ingratidão? Ingratidão é quando alguém nos faz o bem e nós temos a oportunidade de retribuir o bem que nos foi feito e nós fazemos o mal ou simplesmente ignoramos. Um bom exemplo foi a experiência de José na prisão. Quando José foi lançado na prisão no Egito, acusado injustamente do assédio sexual pela mulher de Potifar, ele teve a oportunidade de abençoar a 2 homens, a saber, o padeiro e o copeiro. E ele fez um pedido ao copeiro antes dele sair da prisão: lembra-te de mim quando saíres daqui. Mas o texto bíblico diz que o copeiro saiu, todavia esqueceu-se de José. Por isso, um dos piores pecados para mim é o pecado da ingratidão. Possivelmente, se eu e você dermos uma olhadinha para trás, lá no interior, por volta dos anos 70, onde ficava o banheiro da casa, do lado de fora, perto do córrego. Depois que o tempo passou, o banheiro veio para trás da casa. Depois que o tempo passou, o banheiro veio para dentro da casa. Depois, o tempo passou e o banheiro já está dentro do quarto. Veja como a nossa vida melhorou com o tempo. Quando olhamos para trás, vemos a dificuldade que nossos pais passaram para nos criar, nos educar e nos dar formação. E hoje, eu e você muitas vezes moramos em uma casa melhor do que aquela em que nossos pais foram criados. Temos formação, temos sustento, tudo isso foi Deus quem fez por nós. E quando você chega à conclusão de que tudo o que você tem vem do Senhor, a resposta do seu coração é gratidão. E essa gratidão será expressada na forma do serviço ao Senhor. São Basílio Magno, bispo de Cesareia, no ano 330 d.C., um dos pais da igreja disse que há 3 maneiras de servir ao Senhor: como escravo, como mercenário e como filho. O escravo
serve a Deus com medo do chicote. E se eu não fizer, Deus vai me castigar. Vou ficar doente, vou perder meu emprego. O segundo é o mercenário. O mercenário serve a Deus dizendo: eu vou servir a Deus porque Ele vai me dar uma casa boa, Ele vai me fazer prosperar, Ele vai abençoar minha família, Ele vai proteger meu patrimônio. Ele se relaciona com Deus na base do toma lá da cá. O terceiro serve a Deus como filho. E essa é sem dúvida a melhor maneira. Por que eu sirvo a Deus? Porque Deus é meu Pai. Ele me deu vida, me mantém, me sustenta. Tudo que eu tenho vem dele. Então, eu quero expressar a minha gratidão ao meu Pai e com prazer, com alegria, eu o sirvo, sem esperar nada em troca, porque meu Pai já me deu tudo. Não estou aqui como escravo, mas estamos aqui como mercenários. Estamos aqui como filhos e servimos a Deus porque somos inteiramente gratos pela sua bondade em nossa vida. A expressão do coração grato é o desejo de servir. Quando se tem oportunidade, o desejo da reciprocidade. Mas, muitas vezes, nós recebemos tanto e oferecemos tão pouco, somos grandemente alvos da generosidade do Senhor e muitas vezes mesquinhos na hora de demonstrar nossa gratidão. Econômicos de palavras, limitados no serviço e mesquinhos em nossas contribuições. A Bíblia diz que sempre que o Senhor nos dá o suprimento, Ele nos dá pão para comermos e semente para semearmos. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira. O mesmo Senhor que nos dá o pão para comer, também coloca na nossa mão semente para que possamos semear. O problema é que muitos pegam o pão e comem e, ao invés de semear a semente, eles decidem comer a semente também. E quando agimos assim, não estamos demonstrando gratidão àquele que nos dá todas as coisas. O Senhor nos dá força, saúde, vigor e disposição para nos levantar da cama e sair de casa todos os dias. Por isso, o nosso serviço a Ele deve ser uma expressão da nossa gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Onde reina a gratidão, não é uma questão de o quanto posso ganhar, mas de o quanto posso doar. Por isso, quanto mais grata uma pessoa é, mais disposição ela tem em servir ao Senhor. Segundo tópico, quando servimos por consagração. O que é consagração? Muita gente confunde consagração com santidade. Santidade é ser separado para o uso exclusivo de Deus. Santidade tem a ver com a minha espiritualidade, mas a consagração tem a ver com o meu serviço. Vejamos, alguns exemplos de pessoas que serviram porque eram consagradas ao Senhor. Josué. A Bíblia nos fala que Josué foi um homem que andou intimamente com Deus e o serviu com inteireza de coração. E em um dado momento em que o povo estava fazendo tantas escolhas naturais, buscando tantas coisas, mas esquecendo-se do Senhor, veja o que disse Josué. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além das Eufrates, e aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para Josué, não importa se os outros iriam ou não escolher servir ao Senhor. Ele havia feito a sua escolha. O Senhor era o seu Deus e ele lhe dedicaria a vida a sua e sua família. Paulo, o apóstolo. Paulo é considerado o maior dos apóstolos, embora ele mesmo se considere o menor. Ele escreveu 2/3 do Novo Testamento. Ele dissertou sobre a doutrina da graça. Ele também estruturou as bases da igreja sobre as quais nós hoje edificamos. Mas, apesar do seu vasto currículo, sabe como ele mesmo se apresentava? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 1. Eu nunca vi alguém colocar no seu currículo o título de servo.
Eu nunca vi alguém usar no cartão de visita fulano servo, mas o apóstolo da graça que fundou a igreja se apresenta como servo do Senhor, porque de fato ele era um homem consagrado e sabia que ser servo é realmente algo especial na vida dos que seguem ao Senhor. Jesus Cristo. O terceiro exemplo de consagração é, na verdade, o maior de todos os exemplos, é o Senhor Jesus. Jesus começa seu ministério servindo nas bodas de Caná. E antes de ir para a cruz, ele serve, lavando os pés dos seus discípulos. Nos quatro evangelhos, ele está sempre servindo a alguém em nome de Deus. E isso é impressionante, porque sendo ele filho de Deus, ele fala acerca de si mesmo. O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Jesus foi e é e sempre será a nossa maior inspiração para servir. Jesus é aquele a quem devemos imitar sua maneira de viver, amar e servir. Sobre esse fato, a Bíblia diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, servindo ao seu servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2, do 5 ao 7. Mas o mundo exige consagração dos desportistas, dos trabalhadores e até mesmo dos associados de um clube de Harley Davidson, mas não aceita a consagração a Deus. Se numa família alguém sempre falta com os compromissos familiares, porque está trabalhando para edificar sua empresa, o que a família diz? Esse homem é muito trabalhador, é um homem dedicado, responsável. Mas se alguém tem a mesma consagração à obra de Deus, eles o chamam de fanático. A consagração à obra de Deus gera muitas críticas e questionamentos. Fulano agora virou fanático, só quer saber da igreja. O que irrita o mundo não é a consagração, mas a consagração a Deus. Por isso, precisamos ir na contramão do pensamento do mundo e nos consagrar ao serviço do Senhor, pois quando agimos assim, glórias são tributadas ao seu nome. Terceiro tópico: quando servimos ao Senhor por paixão, Deus é glorificado no nosso serviço. Quando servimos, não como escravos, não como mercenários, mas como filhos que possuem um coração grato, Deus também é glorificado como quando o nosso serviço é fruto da nossa consagração. Mas existe algo que glorifica ainda mais ao Senhor. É quando o servimos com paixão. Senão, veja o que o apóstolo nos exorta em sua carta aos Romanos: o zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Observe o que ele diz: quando for servir ao Senhor, faça com fervor no espírito. A palavra fervor no grego vem de fervura. Refere-se à água quando é aquecida ao ponto de entrar em ebulição. O que ele está dizendo é que essa é a forma correta de servir ao Senhor. Quando o nosso coração queima, quando algo dentro de nós é tão forte que nos tornamos pessoas intensas e intencionais em tudo o que fazemos para o Senhor. Quando há fervor, já não conta mais o reconhecimento dos homens. Dinheiro não entra na questão. Distância não é impedimento. Eu sirvo porque há algo dentro de mim que não me permite ter outra atitude senão servir ao Senhor. Mas quando há paixão de uma pessoa esfria, o ritmo vai diminuindo. Daqui a pouco a pessoa já não está orando, já perde a alegria de congregar, já não contribui como antes, e a chama que um dia estava acesa no coração começa a diminuir. E se ela não renovar o óleo, aquela chama apaga. Por isso, o nosso espírito precisa ser renovado constantemente para que a chama do Espírito que arde dentro de nós não se apague.
No Velho Testamento, nós encontramos duas ilustrações que nos mostram a importância da renovação. O exemplo do altar. No Velho Testamento, como as ofertas eram oferecidas diariamente, o fogo do altar não poderia apagar. Por isso, o sacerdote tinha que, a cada manhã, retirar as cinzas do dia anterior para que a chama fosse reativada. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levítico 6:13. No Novo Testamento, nós somos o templo e o nosso coração é o altar. 1 Coríntios 6:19. O fogo é o Espírito Santo que deve estar sempre queimando dentro de nós. Por isso, não deixe o fogo apagar, meu irmão. O exemplo do candelabro. Um dos móveis do templo era o candelabro. O candelabro era alimentado com azeite para manter a luz acesa. E à medida que o azeite ia abaixando o nível, a luz ia ficando mais fraca até apagar. Mas o sacerdote não podia deixar isso acontecer. Então, quando ele percebia que a luz estava ficando fraca, ele renovava o azeite para que o candelabro pudesse brilhar. O azeite representa o Espírito Santo e nós somos esse candelabro. Precisamos nos encher constantemente de óleo do Espírito para que a chama continue a arder em nós. Sabe quando Deus é glorificado no nosso serviço? Quando nós o servimos com fervor. Nem mesmo um bom café se faz com água morna, muito menos fria. Para ter aroma e sabor, tem que ferver a água. Por isso, se não for para ser 100%, nem vale, porque a água só ferve em 100 graus. Sabe qual é o nosso maior desafio? É deixar o tempo passar sem permitir que a chama que um dia foi acesa dentro de nós se apague. Porque quando queimamos pelo Senhor, também queimamos pela sua obra.